Começando, gente, vamos falar então de ética. Nossa matéria vai ser ética, tá? Primeiro, vamos começar trabalhando um conceito de o que é lei. Gente. Nós vivemos uma sociedade que, para termos pacificação social, faz necessário regras. Então, primeiro, qual é o conceito de lei? Lei é conjunto de princípios e regras que regulam a convivência humana. Então, eu tenho que princípios e regras para quê? Para que a sociedade seja comandada por regras estabelecidas. Dois objetivos para a lei. Primeiro, a lei deve trazer pacificação social e ainda regular e trazer o bem-estar comum e social. Ok? Nesse mundo regido por lei, surge um homem que nem sempre está dotado ainda de hábitos culturais. O homem tem hábitos culturais, ele tem costumes e ele vive uma sociedade onde há uma inserção de leis. Então, às vezes, o padrão moral que ele tem traz algum conflito com a lei. O que seriam esses hábitos culturais, gente? Hábito cultural você vai interagir com o ser humano e vai criar o quê? Vai criar a sua própria cultura. Então, eu sempre digo o seguinte, o homem nasce zerado. Ele nasce lá zerado, um bebezinho zerado, e ao longo do tempo ele vai adquirindo hábitos, adquirindo costumes, adquirindo padrões sociais que vão formando o seu próprio caráter e comportamento. Quando esse homem interage com o outro, ele vai fazer o quê? Ele vai influenciar e ser influenciado. Nesse sentido, vão sendo criados o quê? Os padrões morais. Ok, gente? E o que é ser um ser autônomo? Coloquei. Ele é regido por leis, tem hábitos culturais e ainda é um ser autônomo. Quando eu sou autônomo, eu crio as minhas próprias leis e costumes. Então, por exemplo, qual um costume que eu tenho aqui, qual uma lei que eu tenho? Vamos falar um exemplo de MC Catra. MC Catra é o seguinte, ele tinha uma mulher, uma esposa, e tinha várias outras mulheres em casa. Para Catra, aquele ali era uma lei e um costume dele, particular, não era contra as normas sociais, segundo a visão dele. Então, por ele ser um ser autônomo, ele cria as próprias leis e costumes. Nós vamos ver depois ao longo do estudo que isso aí pode ser considerado padrões contra a moralidade geral, mas nesse sentido aqui, por ele ser um ser autônomo, ele cria suas próprias leis e costumes. Gente, é o seguinte, para falar de ética, para o estudo dessa matéria, eu vou tratar aqui no início de 4 subtemas. Primeiro, moral. Segundo, ética. Terceiro, imoral. E quarto, antiético. Primeira coisa, ética e moral são iguais? O que vocês acham, gente? Ética e moral são iguais? Quando você fala assim, fulano de tal é um ser moral, ele tem moral, o que significa isso? Quem pode me dizer aí? E aí? Fulano de tal é um ser moral, e aí? Gente, o que é moral? Moral são regras sociais pré-estabelecidas. Moral são regras sociais previamente estabelecidas. São padrões sociais pré-determinados, gente. Quando eu digo o seguinte, fulano de tal tem ou não tem moral, isso são regras sociais instituídas. Eu tenho 2 tipos de moral, gente. Eu tenho a moral social, que é uma moral já trazida pela sociedade, e tem a moral coletiva, que ela também é de uma forma geral. Então a moral tem 2 aspectos. Primeiro, o aspecto social. Segundo, o aspecto coletivo. Moral coletiva são regras sociais do local que você vive. Cada comunidade, cada cidade tem seu tipo de moral. Por exemplo, se você for na favela do Rio de Janeiro, lá, por exemplo, no Morro do Alemão, toda pessoa que chega ali, que não é daquela comunidade, ela tem um apelido. Por exemplo, chegou um policial, ele vai ser chamado de alemão. Quem é da comunidade
tem outro tratamento. Então, isso são regras sociais, isso é a moral coletiva, regras sociais do local que você vive. Ok, gente? Então, primeiro conceito, você tem que ter em mente, ó, moral são os padrões sociais pré-estabelecidos, ok? Toda sociedade tem seus padrões sociais pré-estabelecidos. Isso é a moral, ela é coletiva e ela é social, perfeito? O que vem a ser, gente, ética. Primeira ideia que eu vou trazer para vocês, ética é a interpretação da moral. Então, fique comigo primeiramente com esse conceito. O que é moral? São padrões sociais pré-estabelecidos. O que é ética? Ética é a interpretação da moral. É uma questão particular. Cada cidadão interpreta a moral como lhe aprover, como lhe bem entender, e ele vai aplicar a moral coletiva, sim ou não. Depende dele. Ok? Segunda coisa. Vou falar dessa parte aqui. Então lá, falei o conceito de moral, falei o conceito de ética. Então você vai ficar comigo nesse mesmo sentido aqui, ó. Ética é a interpretação da moral. São como os indivíduos interpretam a moral. Ok? Ok, então vamos lá. Vamos trabalhar alguns conceitos aqui, gente. O que é uma pessoa imoral? Vamos pensar aí. Fulano de tal é imoral. O que significa imoralidade? Imoralidade ou imoral são aqueles que não seguem as regras sociais. Ou seja, estão indo contra as regras instituídas pelo grupo. O exemplo que eu dei aqui de Catra. A regra social é monogamia. Se o indivíduo ele pratica poligamia, se o indivíduo ele vive com mais de uma mulher, ele é um indivíduo imoral. Porque ele infringe as regras morais. Está claro, gente? Não tem como a gente interagir porque é online, mas eu quero que você entenda como se estivéssemos na sala de aula. Eu quero que você me entenda bem. Ó. Sujeito imoral é aquele que infringe as regras morais. É aquele que não está de acordo com os padrões morais pré-estabelecidos. Ok? Sujeito amoral. A palavra amoral não tem moral, não tem capacidade de discernimento para compreender leis morais. Aí já é uma questão, o indivíduo, ele não consegue interpretar e entender as questões morais porque lhe falta discernimento. Vamos pensar, uma criança de 5 anos de idade, ela tem discernimento que ela não pode matar alguém? E aí, gente? O indivíduo que tem um problema mental grave, ele tem a capacidade de entender que ele não pode matar? E aí? Se esse indivíduo praticar algum ato que vai violar a moral, ele vai ser considerado o quê? Não moral. Ele não tem como discernir. Um exemplo, gente. O artigo 26 do Código Penal fala dos inimputáveis. São pessoas que podem cometer algum crime, mas não serão punidas penalmente. Um exemplo, uma pessoa que tem um problema mental grave, ele sai de casa, mata alguém. Nem que ele mata alguém, ele vai ter um processo, vai ser feito um laudo pericial, vai constatar, esse indivíduo não pode ser punido porque ele é inimputável. Não tem condições de ser punido porque ele é inimputável. Ele não tem discernimento. Isso é uma pessoa não moral. Amoral. Ele não tem discernimento, gente. Ok? Recapitulando novamente. Ética é entendida como pertencente ao caráter individual.
Eu quero que você preste bem atenção nisso. É uma matéria bem densa, é uma matéria bem complicada. Nós temos que ter esses conceitos bem definidos de moral e ética. O primeiro momento da aula é isso. Você tem que entender isso. Ó. Moral são padrões sociais pré-estabelecidos. São as regras morais. Ética é entendida como pertencente ao caráter individual. Ética é a interpretação da moral que o indivíduo faz. Ok? Ok. Gente, vamos lá. Continuando falando de moral, moral vem do latim moralis, que significa o quê? Significa costumes ou hábitos. Senhoras e senhores, o que vem a ser costumes? O que vem a ser costume, gente? Costumes são práticas reiteradas de uma determinada sociedade. Por exemplo, sempre dou um exemplo nojento, mas é um exemplo verdadeiro. Quando um bebezinho está soluçando, a sua avó chega em casa, o que ela faz? Ela pega uma linha, cospe na linha, põe na testa da criança. Isso é um costume, gente. Ninguém sabe cientificamente, óbvio, que não é uma forma de você estancar o soluço. Mas como é um costume, você faz de forma até mesmo irracional. Então, costumes são isso. Costumes são práticas reiteradas da sociedade. Hábito é aquilo que você faz reiteradamente. Como eu já falei com vocês anteriormente. O indivíduo leva para criar um hábito, geralmente 21 dias. Então, se você quiser mudar os seus hábitos, se você quiser começar a estudar, se você quiser começar a fazer musculação, fazer corrida, você vai ter que aguentar e praticar essa atividade durante 3 semanas. Se você conseguir vencer as 3 primeiras semanas, certamente você vai conseguir criar esse hábito. Isso é estudado cientificamente. Gente, para podermos entender o que é moral, ética, imoral e antiético, vamos relacionar as palavrinhas com outras palavras. Ó, moral, bom. Ético, certo. Imoral, mal. Antiético, errado. Então, repetindo, para você relacionar moral com... relacionar moral, ética, imoral e antiético, você vai relacionar moral com bom, ético com certo, imoral com mal e antiético ao errado. Isso aí você vai fazer essa relação para você começar a entender esses conceitos. Tá ok, gente? Vamos fazer uma diferenciação aqui entre bom e mal. Gente, o que é o sujeito bom? O que é a pessoa boa? O que é ser bom? O que é bom? Bom é prazer, felicidade, excelência, harmonia e criatividade. Isso é bom. Ruim, mal, dor, infelicidade, falta de excelência, discórdia e falta de criatividade. Então, bom e mal são palavras, por óbvio, antagônicas e tem esse significado segundo a nossa matéria. Ok? Próxima diferenciação. Amoral e não moral. Eu falei anteriormente de imoral e de amoral. Agora vamos falar de amoral e não moral. Amoral significa não possuir sentido moral ou estar indiferente pelo certo ou pelo errado. Essa pessoa não tem o senso de que seja certo ou errado. É amoral. Vamos dizer o seguinte, aquela pessoa que comete um crime sem qualquer tipo de remorso. Alguns estudiosos do direito penal, um desses chamado Lombroso, o que o Lombroso fez? Lombroso estudou os delinquentes pela sua mente, pela sua estrutura do crânio. Então o que o Lombroso ele estudou? Ele estudou o seguinte, os delinquentes, eles têm, segundo aquela época, segundo a teoria dele, eles têm um crânio mais avantajado.
E nesse sentido, se a pessoa tivesse um crânio redondinho igual o meu aqui, não seria considerado delinquente. Se tivesse um crânio avantajado, seria delinquente. Um dos estudos feitos é o seguinte: a pessoa que é amoral, ela tem a parte do crânio frontal, você tem uma parte frontal e a parte exterior. Há uma secção aqui, ó. Há uma forma de... Não há uma ligação entre essas duas partes, e nisso aí a pessoa vira amoral, segundo a teoria de Lombroso. Então, pessoas amorais são pessoas que foram submetidas a uma cirurgia chamada lobotomia pré-frontal. É uma intervenção cirúrgica onde é seccionado a parte fronteira da frente com a parte traseira do cérebro. Segundo esse estudioso, seria uma forma de amoralidade. Isso é um pouco confuso, vai estar no resumo aí direitinho para vocês lerem com mais amplitude. Outro exemplo de amoral são os assassinos que matam gratuitamente, sem qualquer motivação e de forma gratuita, gente. Nós vemos aí muitas pessoas assim. Você vê, o indivíduo, ele é um serial killer, ele mata 10, 15, 20 pessoas, e depois que vai ser perguntado: meu amigo, por que você matou essas pessoas? Ele não tem uma resposta. Em alguns casos ele é o inimputável, porque ele não tem a capacidade psicológica e psíquica de entender o que é certo e errado, e em outros casos também, ele é um sujeito amoral, ele não consegue fixar o que é bom e o que é ruim. Tá ok, gente? Outra questão: o que é não moral? Não moral é fora do domínio da moral, são os objetos inanimados. Gente, carro, armas, móveis, por aí vai, são objetos e, por consequência, são coisas não morais. Não há uma valoração moral. O carro é moral ou amoral? Não, o carro é um objeto. Então, objetos são não morais. Indivíduos que não têm discernimento da prática dos padrões sociais são considerados amorais. Os sujeitos que infringem os padrões sociais são considerados como imorais. Estão entendendo isso aí? Vamos respirar fundo, tomar uma aguinha aqui na xícara da Arônia Selva. Gente, eu vou fazer uma recapitulação novamente, tá? Hoje eu vou recapitular muito, porque são conceitos que não são muito usuais no nosso dia a dia. Então, primeira coisa, eu vou falar de novo. Vou vencer vocês pelo cansaço. Primeiro, moralidade. O que é moral? Moral são padrões sociais pré-estabelecidos. 1. Ético é a interpretação individual dos padrões sociais, ou seja, é a interpretação individual da moral. Ok? Imoral são sujeitos que infringem os padrões sociais pré-estabelecidos. São sujeitos que não respeitam a moral. Amoral são pessoas que não têm discernimento para praticar os padrões morais. Se ela os infringem, ela não tem discernimento. Isso é amoral. Não moral são objetos, não são classificados. Ok, gente? Próximo tema, vamos falar o seguinte, ó. Vamos separar, vamos diferenciar moral de etiqueta. Quando eu dei para vocês perspectivas profissionais, eu falei um pouquinho de etiqueta, aquela questão da pessoa trabalhar numa empresa e de repente vai ter uma festa da empresa que você trabalha, a festa da firma que o pessoal fala. Chega lá na festa, tem uísque liberado, cerveja liberada, espumante, vodka, gin, por aí vai. De repente você, ali naquele afã de curtir a festa, você enche a cara e faz merda. Isso é o quê? Isso vai infringir o quê, gente? A moral ou vai infringir a etiqueta? Vamos pensar comigo aí. Você trabalha numa empresa, você vai participar da festa da empresa.
se você faz atos ali que são atos atentatórios àquele ambiente, você vai infringir a moral ou vai infringir a etiqueta? Por quê? Etiqueta é o quê? É o comportamento socialmente aceito. O que é moral? Regra social no âmbito coletivo. Moral é regra social pré-estabelecida no âmbito coletivo que influencia o indivíduo culturalmente e individualmente. Gente, se você vai numa festa da empresa, da firma, você pisa na bola, enche a cara, faz merda, você vai infringir a etiqueta, porque ali você infringe um comportamento socialmente aceito. Todo mundo que vai numa festa da empresa sabe o quê? Que a festa da empresa é uma extensão do seu trabalho. Você deve beber socialmente, você deve se comportar e não deve fazer nada que não seja aceito naquele ambiente. Então, quando você vai na festa da empresa e faz merda, você infringe a etiqueta. Ok, gente? Então, etiqueta e razão social. Moral e etiqueta. Moral são regras sociais pré-estabelecidas no âmbito da coletividade e etiquetas são comportamentos sociais pré-estabelecidos. São formalidades em momentos cerimoniais ou da convivência humana no âmbito corporativo. Isso é etiqueta. Ok? Outra coisa, vamos avançar nosso estudo aqui, vamos entender a quem se aplica a moralidade, gente. A quem se aplica a moralidade? Primeiro, moralidade religiosa. Se você é um indivíduo religioso, se você é um indivíduo que frequenta alguma instituição religiosa, como Igreja Católica, Igreja Evangélica, Igreja Umbanda, Candomblé, o Espiritismo, se você frequenta alguma instituição religiosa, você vai pensar o seguinte: cada instituição religiosa tem o seu padrão moral. Sim ou não? Vamos pensar o seguinte: a Igreja Evangélica prega que sexo antes do casamento é pecado. A Igreja Católica proíbe que não pode usar camisinha. Não é assim? Isso são o quê? São regras sociais instituídas pelaquela religião. Isso é institucionalizado. Aquela regra vale fora daquele ambiente? Sim ou não, gente? O que vocês acham? E aí? Não, porque o que é moralidade religiosa? São conjunto de regras sociais que influenciam a coletividade no âmbito sobrenatural. Quer dizer, aquela religião que você frequenta, ela é baseada numa fé sobrenatural. Se você é evangélico, você vai crer que? Vai crer em Deus, em Jesus. Se você é católico, você vai crer em quê? Deus, Jesus, Maria, José e por aí vai. Se você é do candomblé, você vai acreditar e você vai seguir as regras de Oxum, de Ogum, por aí vai. Não é assim? Então, moralidade religiosa são regras sociais que influenciam a coletividade no âmbito sobrenatural. É da religião, é daquele micro social. Ok, gente? Próximo, moralidade. Moralidade e a natureza. O que é moralidade e natureza? São regras sociais que se aplicam à sociedade no âmbito da natureza. São seus fenômenos naturais. Gente, quando você e eu julgamos um papel numa floresta, quando eu e você julgamos uma guimba de cigarro numa floresta, quando você despeja algum rejeito no rio, no córrego, na natureza, você está o quê? Você está infringindo a moral da natureza. Você está infringindo padrões pré-estabelecidos na natureza. Por quê? Quais são os padrões da natureza? Você não pode sujar, você não pode degradar a natureza. Isso são padrões morais da natureza. Isso está claro, gente? Vou repetir de novo. O que são padrões morais da natureza?
Devem ser respeitados os padrões pré-estabelecidos da natureza. Você e eu e nós devemos cuidar da natureza, não poluir os rios, os mares, não cortar árvores. Isso são padrões sociais da natureza. Tá ok, gente? Não pode haver desmatamento. Quando a Vale do Rio Doce, naquela catástrofe gigantesca e enorme, engoliu uma cidade praticamente, o que aconteceu? Ela infringiu um padrão que padrão social da natureza. Por quê? Ela não estava cuidando daquilo que é o mais importante da natureza. O mais importante que é a natureza. Ok, gente? Continuando o nosso estudo, vou falar agora de uma questão bem interessante que pode ser confundida com ética. Vou falar de novo. Nossa, professor, você fala a mesma coisa 86 mil vezes. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque eu quero que você fixe os conceitos. Eu quero que os conceitos sejam fixados na sua mente. Eu quero que quando você for dormir na sua casa, pensar, nossa, o professor falou que moral é isso, ética é isso, imoral é isso, amoral é isso. Eu quero fazer uma lavagem cerebral na sua mente para você entender isso, porque o meu objetivo é que você entenda o que eu estou falando, que você fixe esses conceitos, porque essa matéria é uma matéria difícil. Ok? Então vamos lá. Moralidade individual. Seria o seu código de moralidade, que pode ou não ser aceito em qualquer sociedade ou religião. Moralidade individual. O indivíduo, ele vai o quê? Ele vai ouvir, vai entender, vai pegar todas as regras sociais pré-estabelecidas no âmbito da sociedade onde ele vive. Ele vai fazer uma interpretação moral, que é a ética, vai fazer o quê? Esses padrões morais eu vou aceitar, esses padrões morais eu não vou aceitar. Por exemplo, moral coletiva, monogamia. Você não pode ter mais de uma esposa, você não pode ter mais de uma mulher. O indivíduo pega aquela moral coletiva e traz para a moral individual. Realmente, eu vou ser monogâmico, eu não vou ter outra mulher ou um amante e vou viver assim. Ok? Nosso ídolo ilustre MC Catra se revoltou contra a sociedade e criou sua própria moral. Catra pegou a moralidade coletiva. Qual é? O sujeito deve ser monogâmico. Catra interpretou essa moralidade coletiva para a moralidade individual. Eu não vou ser monogâmico, eu vou ser poligâmico. Eu vou ter mais de uma mulher. E criou sua moralidade individual. Segundo os meus padrões, eu serei poligâmico. Terei uma mulher e uma mulher oficial, uma esposa e outras concubinas, morando na mesma casa. Vou ter 37 filhos, 555 netos. Então, Catra pegou a moral coletiva, fez a interpretação, que é a ética, e criou a sua moral individual, gente. Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é o cerne da nossa aula hoje. Se você entender isso aqui, já pode ficar satisfeito. Então, eu tenho moral coletiva, que são os padrões sociais pré-estabelecidos. Eu tenho a moral individual, que vai ser formada pela minha interpretação da moral coletiva, que é essa interpretação, essa ligação aqui, é a ética. Ética é a interpretação da moral. Quando eu faço uma interpretação da moral, eu crio a minha moral individual. Ok, gente? Sim ou não? Sim ou não? Quem não responder, vou puxar o pé, pelo meu espírito. Ok, senhoras e senhores? Ficou claro moral individual, moral coletiva? Sim ou não? Então vamos falar agora de moral da
moral social. Moral social é a moral da coletividade. São as regras sociais que influenciam a coletividade nas relações entre homens ou seres humanos. Então, o que vem a ser moral social? Gente, eu falei com vocês o seguinte, ó. A matéria foi psicologia social. Se eu tivesse em sala de aula, agora o que eu ia fazer? Fazer um desenho infantil colocando um pauzinho aqui, ia circular e falar o seguinte, gente, esse indivíduo influencia esse indivíduo, que influencia esse indivíduo, que os dois indivíduos vão influenciar o quê? A coletividade. A moral coletiva, ela é o resultado de interações sociais advindas das relações sociais, que vão o quê? Influenciar a coletividade. Quando eu tenho um indivíduo que tem moral individual, outro indivíduo que tem moral individual, que vão se relacionar, que vão interagir através da interação social, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Um conjunto de morais individuais que vão formar a moral social. Eu vou repetir. Moral social são regras sociais que influenciam a coletividade nas relações entre os homens ou seres humanos. Repetindo, eu tenho um indivíduo aqui. Cada indivíduo tem o quê? Tem a sua moral individual. Quando eles se relacionam através da interação social, eu tenho uma troca de experiências, eu tenho uma troca de moral individual que vão criar o quê? Vão criar moral coletiva, como se fosse uma matemática. Moral individual, mais moral individual, mais moral individual, mais moral individual, é igual ao quê? Moral social, moral coletiva. Ok, gente? Por exemplo, o que a gente pode falar aqui de moral coletiva? Hoje em dia é proibido fumar em locais fechados, ônibus, salas de aula, qualquer lugar que você, restaurante, você não pode fumar. Antigamente era bonito fumar, então uma pessoa estava no ponto de ônibus, de repente vinha o ônibus dela, o que ela fazia? Tirava um Marlboro do bolso, acendia o Marlboro e entrava dentro do ônibus fumando. Naquela época a moral coletiva permitia isso. Eu estava vendo esses dias para trás aí um documentário com a Elis Regina, que eu gosto muito, era uma mulher de fibra. Ela estava numa entrevista fumando. Eu falei, gente, coisa mais louca. Uma emissora de televisão, ela acendeu vários cigarros e conversando com a repórter, fumando. Naquele momento ali, década de 70, 80, era bonito isso. O padrão moral coletivo naquela época era esse. Você pode fumar em qualquer lugar. É bonito, é aceitável. Fumar traz status. Hoje, fumar é abominável. A pessoa que fuma, ela é execrada. Nossa, o cara fuma, fedor de cigarro, sai daqui. Não é assim, gente? Isso é moral coletiva, são padrões aceitáveis. Isso, gente, vai mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, não é mais legal fumar. Não é assim? Não é mais legal fumar, hoje é horrível. Fumar hoje é o quê? Toda pessoa que fuma, ninguém gosta, porque o padrão social mudou. Ok, gente? O que é moral ou eticamente responsável? Somente os seres humanos, gente, podem ser classificados como ética ou moralmente responsáveis. Faço uma pausa aqui para falar de quê? Para falar de Platão. Gente, numa disciplina que nós estudamos aqui, se eu não me engano, foi, deixa eu ver aqui, psicologia social. Nós falamos de quê? Falamos dos grandes filósofos. E Platão, ele trouxe uma diferenciação entre homem e animal. Segundo o quê? Segundo a razão. O homem é diferente do animal porque o homem ele é racional, o animal é irracional. Então, para Platão, a diferença primordial entre homens, seres humanos e animais é a racionalidade, é
a possibilidade e a capacidade de pensar. É lógico que existem seres humanos que se abdicam disso e não pensam, né, gente? Sim ou não? Pode falar, tem que falar sim ou não. Sim ou não. Obrigado, Bernardo. Sim, mas brincadeiras à parte, segundo Platão, essa era a grande diferença entre homens e animais, a capacidade de pensar. Então, somente os seres humanos podem ser classificados como moralmente ou eticamente corretos, ou imorais ou antiéticos. Não existe isso no reino animal. Então, um exemplo aqui ridículo: 2 cachorrinhos andando na rua. Um cachorrinho faz xixi na rua, o outro não faz o xixi quando o dono leva ele a algum lugar específico. Não posso classificá-los como morais, imorais, éticos, antiéticos. Somente o indivíduo, o ser humano, é classificado como moral ou imoral, ético e antiético. Ok, gente? Vamos trazer um outro conceito. Quando o indivíduo ele infringe uma lei, ele vai ter uma punição. Então vamos pensar o seguinte: o que o Código Penal fala? Artigo 121, matar alguém. Pena 6 a 20. Quando o indivíduo ele sai de casa e ele mata alguém, ele vai ser punido porque ele infringiu a lei. O Código Penal estabelece condutas típicas e comina penas. Se você infringir uma lei penal, você vai ser punido com aquela pena. Pergunta a você, gente: quando o indivíduo ele infringe um padrão moral, ele torna-se imoral, óbvio. Há alguma punição? E aí, gente? Existem punições para pessoas que infringem regras morais? E aí? Existe? Sim ou não, gente? Vamos pensar. Existe punição para as pessoas que infringem padrões morais? O exemplo que eu dei aqui várias vezes, muito bem, Bianca, não existe. Catra. O padrão moral é: você pode casar com uma pessoa. Catra era casado com uma mulher, mas ele tinha várias mulheres em casa. Legalmente não cometeu nenhum crime. Por quê? O crime é poligamia, você casar-se com mais de uma mulher. Então, eu sou casado. Se eu sair daqui de casa hoje, for morar na Amazônia, e lá, ou melhor, vou morar no Pará. Chego lá no Pará, falo assim com uma índia: quero casar com você. Caso com essa índia, sendo casado com a minha mulher aqui atualmente, eu estou cometendo um crime de poligamia. De bigamia, melhor dizendo. Bigamia é crime. Agora, eu sou casado, Catra era casado com uma mulher. E ele tinha várias outras mulheres. Isso é poligamia, não é crime. Catra não infringiu a lei, Catra infringiu um padrão moral. Para Catra houve punição? E aí, gente? Sim ou não? Não houve punição. Por quê? Catra, ele fez uma prática imoral, mas não uma prática ilegal. E não há punições para infrações de caráter moral. Outro exemplo: você frequenta a igreja evangélica desde 10 anos de idade. Você arruma um namoradinho com 17 anos de idade. Vocês dois estão lá beijando, sei lá o que, fazendo sei lá o que. De repente, vocês transam. Várias vezes. Milhares de vezes. Fala com o pastor: pastor, nós estamos com um problema. Vamos à minha sala, membros da igreja. Os meninos lá, o casal. Acompanhado com os pais. Os pais falam: pastor. O pastor fala: diga. Nossos filhos estão transando já há 2 anos. Vai haver alguma punição? Não, porque eles apenas infringiram padrões sociais pré-estabelecidos no âmbito sobrenatural, moralidade religiosa. Não há punição para isso. Ok, gente? Isso ficou claro para vocês? Sim ou não? Claro? Tá. Então,
Vamos ver agora de onde vem a moral, gente. Nós sabemos o que? A sociedade, ela é construída através da história. Então, gente, a moral não nasceu de um dia para o outro. A moral, ela foi construída ao longo do tempo. Tá? Então, assim, professor, você falou que os padrões sociais da igreja, eles não são absolutos. Não, gente, não são. Mas, quando você busca na história a influência e busca na história de onde vem os padrões morais, você vai ter o quê? Você vai ter uma resposta de onde vem a moral. Vou tirar uma foto aqui para poder postar no grupo lá dos tutores, tá? De 1 minuto. Prosseguindo, gente. Então vamos lá. De onde vem a moral? Primeiro aspecto. De onde vem a moral? Gente, para quem crê no cristianismo, para quem crê na teoria criacionista, Deus criou o homem, nos 6 dias, o 7º descansou, a terra estava sem forma e vazia, de repente Deus falou assim, vou criar alguém nesse mundo. Criou Adão. Depois criou quem? Criou Eva. Fez uma merda. Criou a mulher, fudeu tudo, ela enganou o homem, estamos nessa merda aqui de coronavírus. Não é assim? Culpa de Eva. Brincadeira, gente, falando merda aqui, mas é assim. Então, para quem crê que Deus criou o homem e a mulher e Deus é a fonte da moralidade, isso é moralidade religiosa, isso é de onde vem a moral. Para alguns, a moral vem da religião. Gente, da religião cristã. Para aquele que é cristão, a moral vem de Deus. Para aquele que é muçulmano, a moral vem de Alá. Para os judeus que não creem em Jesus, tá? Para quem não sabe disso, judeu não crê em Jesus. O judeu ortodoxo, ele acredita que Jesus Cristo virá como um rei e não veio como carpinteiro. Então, para essa pessoa, ele denomina Deus como Yahvé ou como Javé. Então, para aqueles que acreditam que a moral veio da religião, veio do aspecto sobrenatural, a moral vem da religião. Então, repetindo, o que seria a moral religiosa ou a moral advinda da religião? São conjunto de regras sociais estabelecidas previamente por um ser sobrenatural que influencia a coletividade. Então, o que essa pessoa pensa? De Deus vêm os padrões morais pré-estabelecidos. É isso. Isso é a explicação de onde vem a moral através da religião. Segunda corrente para explicar de onde vem a moral do direito natural. Gente, o que é o direito natural? Vamos lá, isso é uma questão bem complicada. Vou explicar bem devagar para vocês entenderem direitinho, para prosseguirmos nosso estudo. Então, gente, o que é direito natural? É um direito superior ao Estado. É um direito que vem anterior ao próprio cidadão, à própria pessoa. Então é o seguinte, direito natural é o direito à vida, à liberdade, à reprodução. Todo ser humano nasce, óbvio, com o direito à vida, à liberdade e à reprodução. Quando você nasce, fulano nasceu, ele tem direito à vida, ele tem direito a viver e gozar desse mundo, ele tem direito a uma liberdade plena, e ainda um direito à reprodução, um direito a ter filhos se ele quiser. Então isso é direito natural, são os direitos que vêm da própria natureza, são estabelecidos pela natureza e não por uma norma cogente, não por uma norma escrita. Direito positivo é o direito que está na lei. O Código Penal é um direito positivo, o Código Civil é um direito positivo, mas
O direito à vida é um direito pré-existente. É um direito pré-existente que está fora da codificação. É lógico que a Constituição colocou lá que você tem direito à vida, mas é um direito anterior à Constituição. Não precisou ter uma Constituição para você entender que você tem direito à vida. Tá ok, gente? Então, o que é direito natural? É o direito superior ao Estado, ligados a princípios da própria natureza humana. Por exemplo, direito à vida, à liberdade, à reprodução humana. Isso é direito natural. São leis pré-existentes aos homens. Tá ok, gente? Isso ficou claro? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Para vocês lembrarem de mim na sala de aula. Sim ou não, gente? Tá claro? Repete com veemência. Sim ou não? Vamos lá então. Gente, vamos falar agora de duas modalidades de moralidade. Primeiro, moralidade costumeira. Gente, o que é costume? Já falei para vocês no começo da aula. Costumes são práticas sociais reiteradas, sem qualquer, como é que eu vou dizer aqui? Sem qualquer, vamos pensar, vamos começar então. O que é costume? São práticas sociais reiteradas sem qualquer definição científica. Exemplo que eu dei: quando a criancinha está soluçando, sua avó cospe na linha e vai, coloca na testa. Quando a criancinha está soluçando, o que sua avó faz? Ela vai e fala assim: bu! Assusta a criança. Isso é científico? Não, mas é uma prática social. Então, moralidade costumeira baseia-se na norma e nas regras de conduta do âmbito ancestral. É passado de geração em geração. São costumes e tradições familiares. Por exemplo, cada família tem um costume, tem uma forma de lidar. Umas famílias, elas todos sábados se reúnem de manhã para poder trocar figurinhas. Outras famílias se reúnem no domingo. Aquela questão ali, domingo é dia de macarronada, frango assado. Isso é o quê? Isso é um costume. Não é assim? Isso é um costume. São práticas reiteradas que advêm dos seus ancestrais. Ok, gente? O que vem a ser a moralidade reflexiva? É uma visão crítica da origem da moral. Moral reflexiva, ela é o quê? Ela é uma visão crítica da origem da moral. Então, o que eu falei com você, gente? A moral, ela pode vir de duas formas. Moral religiosa. Ela é uma moral baseada no sobrenatural. Deus para os cristãos, Alá para os muçulmanos, Alá, o que mais que eu falei? Então vamos ficar nesses dois exemplos. Alá para os muçulmanos, Deus para os cristãos e Yahvé para os judeus. Segunda corrente, a moral advém de quê? Advém do direito natural. Ela é pré-existente à própria existência do homem. O que é a moral reflexiva? Ela vai criticar, ela vai ter uma visão crítica disso. Gente, realmente a moral advém da religião? E aí? Sim ou não? Ou a moral ela advém do próprio costume? Ou a moral advém do direito natural? Então ela vai reflexiva, vai refletir acerca da origem da moral e vai estabelecer ali um melhor padrão. Então isso é moralidade reflexiva. Ela tem uma visão crítica da origem da moral. Ok, gente? Vamos lá agora falar no outro tema. Moralidade e lei. Gente, qual é o conceito de direito? Quem pode me ajudar aí?
Qual é o conceito de direito? E aí, gente, o que é direito? O que é lei? Direito consiste em quê? São conjunto de princípios e regras que regulam a convivência humana. Repetindo, gente, direito é o conjunto de princípios e regras que regem ou regulam a convivência humana. Se eu infringir uma norma do direito, eu vou ser punido de acordo com a sanção imposta. Se eu cometer um crime, vou ser punido com a pena imposta no Código Penal. Se eu, por exemplo, infringo uma norma do direito de família, que é pagar pensão. Então, nosso amigo, vamos colocar um exemplo aqui da sala, nosso amigo Diego. Diego tem supostamente um filho fora do casamento. Diego não paga a pensão alimentícia fixada pelo juiz. Daí, ele não paga o primeiro mês, não paga o segundo mês, não paga o terceiro mês. Quando é no quarto mês, a digníssima mãe do seu filho ou da sua filha vai lhe cobrar pensão alimentícia na justiça. Uma execução de pensão alimentícia sob pena de prisão. Se nosso amigo Diego não pagar, irá ver o sol nascer quadrado. Irá preso. Isso é uma infração a normas jurídicas. Há uma punição nesse caso. Quando eu infrinjo um padrão moral, eu não serei punido. Ok, gente? A diferença é: direitos são normas, são regras e princípios que regulam a convivência humana, e moralidade são regras sociais pré-estabelecidas no âmbito social. Vamos pensar, de onde vêm as leis? De onde são elaboradas as leis? Gente, se eu estivesse no quadro, o que eu ia fazer? Eu ia fazer uma pirâmide agora, uma pirâmide keynesiana, explicar: a Constituição está aqui, leis complementares estão aqui, leis ordinárias estão aqui, decretos, medidas provisórias estão aqui, resoluções, portarias e etc. estão aqui. Como não tem um quadro negro, vou simplificar. Então, gente, eu tenho aqui o poder legislativo, executivo e judiciário. Ok, gente? Qual desses órgãos é o responsável por elaborar as leis? Prova de concurso para perito da Polícia Civil de Minas Gerais, concurso 2022, 23, sei lá, quando vocês formarem. Qual órgão é responsável pela elaboração de leis? Uma questão dada, sim ou não, gente? O órgão responsável pela elaboração de leis é o órgão legislativo. Legisla, cria leis. É o Senado e a Câmara Federal. Ok, gente? Pergunto a vocês: quem é responsável por criar padrões sociais? Quem é responsável por criar a moralidade? E aí, gente? E aí? A lei, eu sei que ela é criada por quem? Pelo órgão legislativo. E a moral? A moral, ela vem de quê? Ela vem de costumes, ela vem de hábitos, ela vem de padrões já pré-estabelecidos há muito tempo. Não há como falar, gente, a moral começou aqui e ali. Os povos foram se relacionando, foram se vivendo juntos e foram o quê? Um pegando a moral do outro. Através da interação social, houve a formação de quê? Da moral coletiva. A moral individual foi formando a moral coletiva ao longo de milhares e milhares de anos. Ok, gente? Então, a lei, ela vem da autoridade competente. Nesse caso, o legislativo. A moral, ela vem de quê? De padrões sociais. Vem sendo criada por costumes, por hábitos e por aí vai.
Pergunto a você, gente, qual é a relação entre moral e lei? E aí, gente? Qual é a relação entre lei e moral? Depois eu perguntei, a lei precede os fatos? Já falei isso 86.059 vezes. O que vem primeiro, senhoras e senhores? O fato ou a norma? E aí, gente? O que vem primeiro, o fato ou a norma? Quem pode me ajudar nisso aí? O exemplo mais dado em sala de aula, nos cursos de investigação criminal e perícia, investigação forense e perícia criminal. Nossa amiga Carolina Dickmann estava lá no seu computador com fotos íntimas, chamados nudes, não é assim? Beleza. Um certo João da Silva Xavier pegou o computador e o que ele fez? Ele divulgou na rede social as fotos de Carolina Dickmann nua. Beleza. Gente, até aquele momento, o fato que aquele indivíduo cometeu não era crime. Não existia uma tipificação penal para postar fotos íntimas de alguém sem consentimento. Então, aquele fato ali, ó, ele foi anterior à lei. Então, eu vou falar pela 80.059 vezes. O fato, ele é anterior à lei. Porque a lei, ela está o quê? Ela está correndo atrás dos fatos. Ela regula fatos sociais. Eu não tenho como regular fatos sociais que não ocorreram. Sim ou não, gente? Um grande exemplo que eu dou. Na década de 80, era impensável um casamento homossexual. Sim ou não, gente? Impensável. 2 homens casando era impensável. O que aconteceu? Década de 80, 90, 2000, homens moravam com homens, mulheres como mulheres o quê? Casais homossexuais morando junto. E o que o direito fez? Ele começou a analisar o seguinte, ó, os caras moram juntos durante 10, 15 anos. Um desses caras morre. O outro vai ficar desamparado, não vai ter direito à pensão por morte, não vai ter direito à herança porque são um casal do mesmo sexo. O direito pensou o seguinte, isso não pode mais acontecer. Em que pese a Constituição, artigo 226, parágrafo 6º, falar o seguinte, união estável é a união entre homem e mulher com a intenção de constituir família. Eu não posso fechar o olho para isso? Não posso. Então, o direito foi correndo atrás dos fatos, até que o momento, em 2011, o que o STF fez? Um julgamento. A partir de hoje, no Brasil, relações homoafetivas serão consideradas união estável. Então, hoje é união estável, homem morar com homem, mulher com mulher. Relacionamentos homoafetivos são união estável. Em 2016, salvo engano, o CNJ autorizou casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, A e B querem casar-se no civil. Eles vão lá no cartório de registro civil, vão fazer o casamento. Ponto final. Porque o direito não pode fechar os olhos para as transformações sociais. Então, gente, logo, o fato precede a norma. O direito corre atrás dos fatos. Não os fatos correm atrás do direito. Ok, gente? Ok. Então vamos lá. Posso dizer que a moral, ela integra a legislação, e aí? Eu posso dizer que a moral integra, a moral, ela é integrante da legislação? Vamos pensar, ó. Se a moral são padrões pré-estabelecidos, advindos de hábitos e costumes, eu posso dizer que a moral, ela integra a legislação? Se eu falei com você, gente, os fatos precedem a norma.
Se o direito, ele corre atrás dos fatos, se os fatos são, muitas das vezes, costumes, vou perguntar de novo, a moral integra a legislação? E aí, gente? Vamos pensar, a moral, ela é fruto do padrão social vigente, sendo incorporado pela sociedade. Então, se você falar assim com o seu avô, com a sua avó, vovô e vovó, eu hoje vou no shopping e vejo casais do mesmo sexo sentados na mesa trocando carinho e beijando. Quem ele vai falar com você? Netinho, isso é um absurdo! Isso não existe, na minha época não existia isso. Hoje é o que? Hoje é aceito. Hoje a legislação permite que casais do mesmo sexo possam casar-se no civil. Então, conclusão. Costumes formam a moral. A moral, ela vai integrar a legislação. Tá ok, gente? Então, a moral, ela vai integrar a legislação. Pergunto a vocês, toda lei é moral? E aí? Moral coletiva. Hoje, casais do mesmo sexo podem casar-se no civil. Casais do mesmo sexo podem constituir união estável. Casais do mesmo sexo podem adotar filhos. Isso é hoje a moral coletiva. São regras sociais estabelecidas. Vamos pensar o seguinte, vamos colocar o nome Judas. Judas, ele tem a moralidade individual. O que ele fez? Ele pegou a moral coletiva, interpretou através da ética e falou o seguinte: para mim não existe essa questão de casais do mesmo sexo viverem juntos. Eu não concordo com isso. Então, para Judas, a moral individual dele é: homem casa com mulher e vice-versa. Não existe essa de casamento homoafetivo. Quando o STF, o CNJ, quando é criada uma lei que autoriza casamento do mesmo sexo, para Judas, isso é uma lei imoral. Sim ou não, gente? Por quê? Para a moral individual dele, é um absurdo, é uma aberração. Não existe essa questão de casamento do mesmo sexo. Para a moral individual dele, isso é imoral. Então, existem leis imorais. Por quê? A moral, ela é uma interpretação feita através da ética, onde a moral individual ela é estabelecida. Ok, gente? Isso ficou claro? Mais uma vez, vamos passar bem rapidinho aqui, Moral e religião. Gente, o que é moral e religião? Religião é a instituição mais antiga do mundo. Significa, vem do latim religare. Então, o que é, religião? Religião vem do latim religare, que significa unir e religar. Religião ele é responsável por quê? Por unir o homem a Deus. Religar. Segundo a religião, o homem era ligado com Deus através da criação do homem. Quando o homem comeu a maçã, houve um rompimento. Aí depois de milhares e milhares de anos foi criada a religião, para fazer a ligação novamente entre o homem e Deus. Ok? Ao longo dos anos aí, gente, na Idade Média, a religião sempre esteve ligada com o poder. Então, vamos pensar. Quando houve o rompimento do feudalismo, quando o feudalismo ele ruiu, o que aconteceu?
A burguesia, ela propôs que fosse instituído a monarquia absolutista. O rei deveria deter todos os poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Naquele momento, o rei ele estava sem o quê? Sem legitimidade, ou seja, o rei não tinha quem o legitimasse no poder. Aí veio o quê? Veio o cristianismo, que fez o seguinte, a partir de hoje, o rei ele é um representante de Deus na terra. A partir de hoje, o rei é a personificação de Deus na terra. Então, nesse momento, houve o quê? Uma junção de religião com Deus. Então, eu posso dizer o seguinte, posso dizer que há uma forte ligação entre moral e poder, moral e política, já ao longo do tempo, já desde o pré-histórico, desde a Idade Média, perdão. Ok? Gente, vamos fazer uma pausa aqui. Vou perguntar para vocês alguma dúvida. Se tiver, pode mandar para o WhatsApp aqui. Eu vou abrir meu WhatsApp agora. Vou esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos fazer isso agora até 8h20. Alguma dúvida aí, gente? Alguma coisa? Tá claro a aula? Tá tudo tranquilo? Retomando a nossa aula, gente, vamos falar agora da teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg. Tá? Vamos lá. Esse autor, ele trouxe 3 níveis de pensamento da moral. Tá? Então, é um negócio um pouquinho complexo, mas nós vamos destrinchar e entender. Então, teoria do desenvolvimento social, desenvolvimento moral de Kohlberg. Lawrence Kohlberg. Isso foi em 1970, tá? 1970, nosso amigo desenvolveu essa teoria. Então, o que ele propôs? Ele propôs 3 níveis de pensamento moral. Primeiro nível, o nível pré-convencional. Nessa fase, os termos como bom, mal, certo, errado são interpretados em termos de consequência física ou hedonista. Gente, de novo, ele pegou o que? Bom, mal, certo, errado. Moral, imoral, ético e antiético. Interpretou através das consequências físicas ou hedonistas. Então, aquele sujeito ali, que é um sujeito mau, ele vai demonstrar essa maldade através dos seus atos. Se ele é um sujeito bom, da mesma forma, tá? E o que significa hedonismo? Hedonismo é o culto do corpo, tá? É o ego. Isso vai ser o quê? Isso vai se manifestar através das suas condutas. Então, isso é o pensamento moral pré-convencional. O pensamento moral convencional são as práticas sociais reiteradas, ou seja, é o costume. Pensamento moral convencional, segundo Kohlberg, significa o quê? Os costumes. A moral advinda dos costumes. Ok? E, segundo nosso amigo Kohlberg, pensamento moral pós-convencional é a moral reflexiva, moralidade reflexiva. O que vem a ser a moralidade reflexiva, gente? É a visão crítica da origem da moral. Então, trocando em miúdos, isso aí foi o que nosso amigo Kohlberg expôs. Recapitulando, pensamento moral pré-convencional significa bom, mal, certo, errado. A sua atitude vai demonstrar a sua moral ou a sua moralidade ou imoralidade, o seu certo, errado, ético ou antiético. Pensamento moral convencional é a moral costumeira. E pensamento moral pós-convencional
moralidade reflexiva, visão crítica da moral. Ok, gente? Pergunto a vocês aí, pra gente finalizar o estudo desse primeiro tópico. Por que devemos ser seres morais? E aí, gente? Por que nós devemos ser seres morais? Por quê? Qual que é a razão de sermos morais? Então vamos pensar. Se moral consiste nos padrões sociais pré-estabelecidos, se o indivíduo deve interpretar a moral, criar sua moral individual, se cada pessoa tiver o seu padrão moral individual diferente do outro, vai dar certo? O que vocês acham? Não vai dar certo. Ó, eu falei na aula de segunda-feira sobre o contrato social de Rousseau. O que Rousseau falou? Os homens nascem livres, mas a liberdade é totalmente sem limites, que isso cria o quê? Um caos. Se não houver padrões sociais, se não houver regras, vai dar merda. Então, gente, para que existe a moral? A moral existe para o quê? Para facilitar a convivência humana. É lógico que num grupo lá de 100 pessoas, talvez 8, 10 vão trabalhar contra a moral coletiva, mas como eles são minoria, vão ser obrigados a aceitar o padrão moral. Sim ou não? Isso. Continuando, vamos falar agora do tópico 3. Tópico 3, ele vai falar de realismo e suas alternativas. Gente, vamos lá. Ó, primeira ideia que quero que vocês tenham de realismo e idealismo. Realismo, a ênfase que é dada é uma ênfase dada no objeto. Nós vamos focar no objeto, no sujeito. Nada vai ser melhor. O realismo ele vai dar a ênfase no objeto, independentemente do sujeito. Objeto, ó, aquele objeto ali é a razão do meu estudo. Se o sujeito maneja, absorve, compra aquele objeto de uma forma A, B ou C, não interessa. Ok? Idealismo, se uma corrente prega uma coisa, óbvio, a outra corrente vai pregar outra coisa. O idealismo ele prega o quê? Ele prega ênfase do conhecimento e o sujeito. O mais importante é o sujeito, adstrito do objeto. Objeto, foda-se, o que vai valer é o sujeito. Isso é a diferença de realismo e idealismo. Realismo é ênfase no objeto, idealismo é ênfase no sujeito. Vamos lá, vamos trabalhar aqui mais diferenças entre as duas teorias. Realismo prioriza o objeto, idealismo prioriza o sujeito. Realismo pressupõe a existência do mundo, idealismo questiona o mundo. O realismo ele tem uma visão mais cética do mundo. O realismo pressupõe a existência do mundo. Quer dizer, não há nenhuma questão de dúvida. Já o idealismo não, ele questiona, eles são céticos. Realmente existe o mundo? Realmente existe Deus, por exemplo? O realismo, o objeto é imediato. Já no idealismo, o objeto é imediato
em relação ao conhecimento, em relação ao homem. Vamos lá, gente, continuando aqui. A moralidade, ela tem 5 características, tá? Nós temos 5 características de moralidade. Vamos trabalhar cada uma delas, gente. Primeira coisa, primeira característica de moralidade, moralidade cognitiva, gente. O que vem a ser moralidade cognitiva? Vamos lá, vamos pensar da seguinte forma: moral são as regras sociais pré-estabelecidas, ok? Ok. Moralidade cognitiva são as regras sociais que advêm de nossas convicções morais, crenças, culturais, etc. São as. O que significa a moral cognitiva? Sua influência frente aos padrões morais. É a moralidade individual influenciando a moral coletiva. Isso é moralidade cognitiva. São os seus padrões sociais individuais influenciando a moralidade coletiva. Quando você Marcelo Jonathan, quando você Anderson, quando você Bianca e Beatriz, com seus padrões morais individuais, se relacionam e influenciam a moralidade coletiva. Isso é moralidade cognitiva. É a sua influência frente aos padrões morais sociais. Tanto você influenciando, quanto você sendo influenciado. Ok? Moralidade objetiva. Independentemente das suas preferências pessoais, você deve seguir padrões morais sociais pré-estabelecidos. O exemplo que eu dei, monogamia. Mesmo que você não concorde, você deverá cumprir. A não ser que você queira ser um sujeito imoral, como o nosso amigo Catra foi. Ok, gente? Isso é moralidade objetiva. Independentemente de suas preferências ou crenças pessoais, você deve seguir padrões morais pré-estabelecidos. Ok? O que vem a ser a característica da moral superveniente? Vamos lá, gente. Eu vou explicar isso aí pelo exemplo. Então vamos lá. Moral, característica da moralidade superveniente. As regras sociais devem ser aplicadas a todos da mesma forma. Vamos dar um exemplo aqui. Eu e Marcelo Jonathan somos comparsas para cometer um homicídio. Tá? Então eu e Marcelo Jonathan falamos o seguinte: vamos matar a Ellen, a moça lá da recepção. Vamos trabalhar, vamos fazer um plano, vamos combinar todos os detalhes e saímos para matar a Ellen. Matamos a Ellen. Cometemos o crime de homicídio simples do artigo 121 caput. Ok. O Ministério Público, o delegado vai fazer o inquérito e vai mandar para o promotor. O promotor vai fazer a denúncia para o judiciário vai nos levar a tribunal do júri. Ok. Os fundamentos para a condenação de Felipe Roberto e de Marcelo Jonathan são os mesmos. Ambos foram comparsas no homicídio de Ellen. Ok. Então, repetindo, as regras devem ser aplicadas a todos de igual forma. Naquele momento ali, o júri, composto por 7 jurados, condena Marcelo Jonathan
Estão me ouvindo, gente, novamente? Estão me ouvindo, sim ou não? Estão me vendo e ouvindo? Oh, então tá. Agora eu vou ouvir sim ou não aí agora, né? Então, voltando aqui, gente. Voltando às 5 características de moralidade. Primeira característica, cognitiva. São as influências que você exerce na moralidade coletiva e a influência que você recebe da... É a influência que a moralidade individual exerce sobre a moralidade coletiva e a influência que a moralidade coletiva exerce sobre você. Isso é moralidade cognitiva. Você vai influenciar A, B, C ou D, você vai ser influenciado por A, B, C ou D, e vocês vão criar padrões morais sociais no âmbito da coletividade. Isso é moral social cognitiva. Ok, gente? Ok. Outro exemplo. Outra característica. Moral objetiva. Independentemente das suas preferências, você deve cumprir, deve praticar o padrão social estabelecido. Repetindo, independentemente de suas preferências pessoais, você deve praticar aquela conduta, aquela regra social. O que significa isso? Monogamia. Vivemos um país monogâmico. Você quer estar enquadrado na moral. Então você vai ser um sujeito ou uma mulher monogâmica. Você não vai ter outros parceiros, você vai ter um parceiro só, porque você está de acordo com o padrão moral. Mas se você optar em infringir o padrão moral, você vai ser imoral. Você vai ser uma pessoa que está indo contra o padrão moral. Isso é moralidade objetiva. Próximo quesito. Moralidade superveniente ou superveniência. As regras sociais são aplicadas a todos da mesma forma. Então não tem jeito de eu selecionar. Para Bianca vai ser um padrão, para o Felipe vai ser outro. Não, gente, as regras elas são um todo. Se você não praticar a regra, você vai ser imoral. Vou dar o exemplo para ficar mais claro. O exemplo que eu estava dando era o seguinte. Eu e Marcelo Jonathan saímos da faculdade e vamos matar Ellen. Vamos cometer um homicídio na Ellen. Vamos matar Ellen. Então, naquele momento, eu e ele matamos Ellen. Eu sou lá, matamos do mesmo jeito. Eu pego uma mão do Marcelo, uma mão minha, estrangulamos a Ellen e ela morreu. A mesma atividade foi feita pelos dois. Beleza, o que acontece? O delegado vai fazer um inquérito policial e vai indicar que foi cometido um homicídio doloso, artigo 121 do Código Penal, e fala assim, promotor, pode fazer denúncia. O promotor vai fazer denúncia até o juiz vai, leva o processo para júri popular. No júri popular, o que acontece? Está lá, os 7 jurados absolvem Marcelo e condenam Felipe. Como assim? Ambos praticaram o mesmo ato. Ambos foram comparsas, trabalharam em equipe para cometer o homicídio. Não há razão para absolver um e, condenar outro. Isso é superveniência. Independentemente de você... As regras devem ser aplicadas independentemente de você concordar ou não. As regras sociais são aplicadas a todos da mesma forma, gente. Não há distinção. Se ambos cometeram homicídio, se ambos trabalharam juntos, a regra vai ser para todos.
Ah, mas o ator da Globo tem 2 esposas, ele pode. O Marcelo Júnior tem uma e não pode. Não. Se pau que dá em Chico, pau dá em Francisco. Não pode haver essa seletividade. As regras sociais são para todos. Se você não cumprir, você será considerado imoral. Ok, gente? Sim ou não? Beleza. Ó, categoricidade. Ela aborda característica do elemento objetivo. Vamos lá, elemento objetivo. Elemento objetivo é o quê? Independentemente de suas preferências sociais, você deve aplicar os padrões morais estabelecidos. Categoricidade. Elemento categórico. Então, qual que é a questão? Você fez uma análise da moral coletiva e criou sua moral individual. Então, para você, a moral coletiva é: os homens comem carne vermelha, branca, etc. O homem ser humano, né? Para não pensar maldade. Beleza. Nesse sentido, o que acontece? Eu decido ser vegetariano. Ah, então agora não vou mais comer carne e tal. Mas o que eu falo? Eu vou comer, por exemplo, eu viro vegetariano, não vou comer mais carne vermelha, só carne branca. Então eu não como mais carne de boi, só como carne de frango, carne de porco. Isso é ser categórico ou ser relativo? Ou você vira vegetariano, vegano, esses anos aí do inferno, você não é. Você não pode relativizar. Então, a moralidade categórica é: ou você é tudo ou você é nada. Ou você pega a regra social que você estabeleceu, independentemente dos outros, e cumpre ela no geral, ou você não cumpre. Você julgar que comer carne é desumano, mas você não para de comer carne, adianta? Ah não, é só comer frango e porco é bom. A carne de boi que não pode, não. Não é assim. Você não pode relativizar uma regra social. Ou você cumpre ela integralmente, ou você não cumpre. Isso ficou claro, gente, ou não? Sim ou não? Beleza. Beleza. Última característica. Implicação prática. É a junção da forma cognitiva com a característica objetiva. Então, implicação prática. Vamos lá. Junção cognitiva. De novo aqui, ó. Vocês estão vendo o PowerPoint? Ah, deixa eu botar de novo. Espera aí. Tá vendo? Espera aí. Apareceu? Deixa eu só ver aqui. Eu quero colocar o PowerPoint, cadê? Agora vai aparecer aí. Não? Então depois a gente vai, vamos prosseguir então para a gente perder tempo. Depois eu mostro para vocês o PowerPoint. Então, continuando aqui, vamos falar agora de alternativas metaéticas. Gente, o que é metaética? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, peraí. Não apareceu, não? Oi? Não, vou falar agora. Eu pulei a quinta, né? Eu não estou conseguindo colocar não, gente. Mas eu não tá conseguindo
Vamos falar da quinta característica da moralidade. É a implicação prática, é a junção de forma cognitiva e forma objetiva. Vamos lá então. Forma cognitiva é a influência que você exerce, que é exercida sobre você dos padrões morais, ok? Quando você na moral individual influencia o seu par e você também é influenciado por ele. E vocês dois vão criar morais individuais. É aquilo, gente, ó, da interação social. A com B interage socialmente nas suas morais individuais, criando a moral coletiva. Moral objetiva, o que é? Independentemente das suas preferências pessoais, você deve cumprir e respeitar os padrões sociais, morais estabelecidos. Se você e eu criamos moral coletiva, faz sentido você não infringir a moral coletiva. Sim ou não, gente? Não faz sentido? Faz, não faz? Eu não estou vendo a câmera aqui, deixa eu ver aqui, gente. Nossa. Estão me vendo, né? Então tá tranquilo. Vocês estão me vendo, tá bom. Não? Estão me vendo? Alguns sim, alguns não. Então tá, então vamos. Então beleza. O que acontece? Continuando aqui então, vamos falar agora de metaética, gente. O que é a metaética? Ela vai analisar a questão do discurso ou trabalho da moral. Então vamos lá. O que é metaética? O conceito é o ramo da ética que estuda a natureza das propriedades, afirmações, julgamentos, atividades éticas. São os aspectos lógicos do discurso ou tratado moral. Então quer dizer, gente, quando alguém vai fazer quando há um discurso moral de uma sociedade, por exemplo, coronavírus, cada um tem um discurso. Hashtag fica em casa, hashtag isolamento social, hashtag dia inteiro no Netflix, hashtag come, bebe, dorme. Cada um tem a sua forma de entender. Eu vi um vídeo ontem, achei interessantíssimo, do cara da Globo News. Ele apresenta o programa Em Pauta. É um barbudo de óculos. Ele é um cara efusivo na televisão. Ele defende o isolamento social da forma mais abrupta possível, da forma mais radical possível, só que foi flagrado em Copacabana fazendo caminhada, sem camisa, ouvindo música, todo lá, sem fora de casa. Aí um cara fez um vídeo e falou assim: meu amigo, você é fulano de tal, fazendo corrida aqui em Copacabana, você não fica pregando para todo mundo ficar em casa, isolamento social radical, não é assim? O que você está fazendo aqui? O que você prega para uns, você não vive. É aquele negócio, socialismo para você, capitalismo para mim. Não é assim? Faça o que eu digo, não faça o que eu falo. Não faça o que faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é metaética, você analisar o discurso ético. Analisar o discurso sobre a ótica da moral. Isso é moral, gente? Se eu tenho um padrão hoje estabelecido que é do isolamento social, se eu prego isolamento social, eu tenho que fazer. Não adianta eu pregar e não fazer. Isso é metaética. Oi? Isso mesmo. Ok? Dentro desse prisma da metaética, dentro desse prisma do discurso ético, surgem várias correntes. Então, uma corrente é do empirismo lógico. Vamos lá, gente. O que é empirismo lógico? Toda vez que você ouvir a palavra empirismo, ela advém de empírico. Empírico é uma análise prática, uma demonstração. Então, sempre que eu quero fazer uma análise empírica, eu quero fazer uma análise prática. É isso que eu penso em fazer. Então, onde surgiu em Viena, num centro de convergência científica.
Então, o que acontece? Essa corrente nasceu o quê? Através da experiência empírica. Vamos analisar comportamentos sociais para estabelecer de onde realmente vem a moral. E faz o quê? Ela faz um trabalho matemático, um trabalho da ciência exata. Ok? Pergunto a vocês, quem vai lembrar de Augusto Comte? Quem lembra aí de Augusto Comte? Comte defendia o quê, gente? Qual a teoria que Comte difundiu na sociologia? Positivismo. O que vem a ser o positivismo? Toda resposta deve vir através da ciência. Não existe outra resposta senão através da ciência. Não existe resposta através da religião, não existe resposta através do costume, somente existe resposta através da ciência. Então, o empirismo é uma corrente que ela é influenciada pelo positivismo de Augusto Comte. Ok? Isso ficou claro, gente? Sim ou não? Em resumo, os empiristas, eles buscavam o quê? Uma reconstrução racional. Nós temos que buscar para estabelecer padrões morais através do quê? Através da ciência, através da matemática, sem essa de, é costume, é religião, é isso, é aquilo, não. Vamos estudar o discurso moral através da ciência. É lógico ou não? É racional ou não? Ok? Como sempre há uma corrente, nasce uma outra corrente. Uma outra corrente o quê? Uma outra corrente antagônica. A corrente dos emotivistas. Gente, se é uma corrente do emotivismo, ela faz o quê? Ela prega o quê? A emoção, né, gente? Ok? Sim ou não? O que os emotivistas pregavam? É uma corrente filosófica que explica que os preceitos morais não advêm do aspecto cognitivo e racional, porém da prática e emoção. Quer dizer, gente, o que você falar é considerado como moral. Vamos pensar o seguinte, gente, eu tenho a minha convicção sobre o isolamento social. Quem quiser ouvir, pode mandar no WhatsApp que eu vou falar com vocês. Sou meio radical com essas coisas. Eu aqui na aula, o que eu falei? Falei de um padrão moral estabelecido. Eu fiz um discurso moral aqui. Foi um discurso moral racional ou emotivo? Pode responder. Eu sou um professor, estou dando aula para vocês, eu falar um monte de merda que eu acredito? Não. O discurso racional o isolamento social, ele é adequado nesse momento. Isso é o quê? Um discurso moral racional. Ele é emotivo? Não, porque não traduz o que eu realmente penso. Para a teoria emotivista, o discurso moral que vale, o que você fala é o certo. Então, não existe a moral racional. Só existe a moral irracional. Se o discurso ele sai da sua boca, é um discurso emotivo e é um discurso verdadeiro. Isso é certo ou errado, gente? Vamos lá. Todo mundo fala o que pensa? Em regra? Não, mas assim, você fala tudo que você pensa? Não fala. Você vai adotar o quê? Posturas sociais adequadas. Você vai pensar para falar. Segundo teoria emotivista, se você falou aquilo é um padrão moral individual que você tem e deve ser aceito como verdadeiro. E aí, entenderam ou não, gente? Tá péssimo? Ih, tá aqui, Rede está causando uma qualidade chamada, tente mudar uma rede melhor. Uai, gente, o que aconteceu com o meu Wi-Fi aqui?
Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Não, né? Ninguém... Tá me ouvindo agora? Então tá, vou colocar o fone mais próximo da boca para poder que vocês me ouvirem. Então vamos lá. Tá me ouvindo? Vamos lá então, gente. Então é o seguinte. Positivo operante. Eu falava com vocês do emotivismo. Gente, o que é o emotivismo? Ele prega o seguinte: o que você falar é um discurso moral aceitável. Eu não vou ter que analisar sobre a ótica, sobre o prisma racional, mas sempre sobre o prisma da emoção. O emotivismo, ele quebra o caráter objetivo, o caráter racional, o caráter positivista da moral, segundo a outra corrente. Entenderam, gente, ou não? Sim ou não? Beleza, então vamos continuar então o estudo. Vamos falar de outra teoria, é o cognitivismo, gente. O que significa cognitivismo? Existe moral, existe juízos morais, existe juízos morais que escapam à falsidade? E aí, gente? Existem? Vamos lá então. Cognitivismo. O que essa teoria ela pergunta? Existem juízos morais que escapam à falsidade? Voltou a travar? Ixi. E agora? Estão me ouvindo? Gente, eu vou pausar aqui. Vamos continuar falando do cognitivismo, gente. O que significa cognitivismo? Ele vai analisar se o discurso moral tem falsidade. O que eles pregam? A moralidade exigia a existência de algum tipo de livre-arbítrio. O que quer dizer, gente? Quando você tem um livre-arbítrio, você fala o que você quer e você faz o que você quer, não é assim? Sim ou não? Quando você precisa maquiar isso, quando você precisa falar aquilo que os outros querem ouvir, você cria um discurso com certa falsidade. Como eu falei com vocês, o meu discurso aqui sobre isolamento social é um discurso moralmente aceito, mas é um discurso meu entendimento, ele é falso, porque eu não acredito nisso. Para mim é outro discurso. Para mim eu penso que vou falar aqui. Quem deveria ficar em casa são os que correm risco. Quem é a população economicamente ativa tem que sair para a rua e trabalhar. Fecha o shopping, fecha as escolas e abre o comércio. Vamos trabalhar e sapecar. Quem não pode, quem é vulnerável fica em casa. Então quer dizer, eu tenho dois discursos aqui. Um discurso eticamente aceito, um discurso eticamente não aceito. O meu discurso eticamente aceito, ele é falso, segundo a minha ótica. Ficou claro isso aqui, gente? Isso está claro? Beleza. Então vamos lá, continuando aqui. Falando sobre Vamos falar agora sobre a linguagem moral. Gente, vamos lá. Linguagem moral. A linguagem moral deve ser integralmente aceita, ou melhor, a linguagem moral deve ser interpretada literalmente? Vamos pensar. Quando o professor fala uma coisa, vamos falar assim agora, eu gosto de tomar cervejinha e tal. Fala o seguinte, eu acho que ninguém deve beber. É um discurso que deve ser interpretado literalmente ou deve ser analisado quem está falando? Então, a linguagem moral deve ser interpretada literalmente, sim ou não? Por quê? Ela deve ser analisada num conjunto.
aquele indivíduo que está falando aquela questão, ele realmente acredita naquilo? Outro exemplo que eu dei anteriormente, do apresentador da Globo. O cara é um babaca, todo dia fala para ninguém sair de casa, isolamento social. Ele está na rua, caminhando, conversando, quer dizer, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Para você, socialismo, para mim, capitalismo. Para mim, luxo, para você, miséria. Não é assim? Então, quer dizer, não se pode interpretar o discurso moral literalmente. Deve ser interpretado de uma forma em conjunto. Ok, gente? Sim ou não? Maravilha. Então vamos continuar aqui para a gente terminar a nossa aula. Vamos falar de objetivismo. Vamos lá então. Gente, o que significa objetivismo? Sempre que eu falo, o que significa objetivismo? Vamos lá. O que é objetivismo? É uma crença, são crenças ou métodos que são livres ou tendem a influenciar o indivíduo de forma subjetiva. Vamos lá então, vamos clarear isso aqui. Padrões sociais são aspectos objetivos, ok? Monogamia, que mais? Hoje, isolamento social, são padrões o quê? Estabelecidos. Isso é objetivo. Os padrões sociais objetivos, eles vão influenciar os padrões sociais subjetivos. Subjetivo quer dizer o quê? Sujeito. Os meus padrões pessoais. Objetivos são regras sociais estabelecidas. Subjetivos são os padrões sociais interiores da pessoa. Então, padrões sociais objetivos influenciam padrões sociais subjetivos. Padrões sociais estabelecidos influenciam padrões sociais subjetivos. Ok? Ou não? Objetivo o quê? São as regras estabelecidas. Subjetivo é aquilo que está em você. Aquilo que pode ser mudado. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui. Eu acredito que... Vamos pensar aqui... que não deve haver isolamento social absoluto. Mas agora o Daniel me convença que deve ser. No meu aspecto subjetivo, eu acreditava que era certo. Mas como o Daniel, através da sua objetividade, através da sua persuasão, me convenceu que o meu aspecto subjetivo está errado, o que acontece? Eu vou mudar. Então, o meu aspecto subjetivo foi alterado. Isso ficou claro, gente? Sim ou não? Tá claro. Então, o que eu vou fazer?